Olá, seja bem-vindo a mais um A Luz do Evangelho. Hoje daremos continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. Falaremos hoje do capítulo 31, Combatendo as Sombras. E Emmanuel nos traz uma reflexão muito importante, porque muitas vezes a gente olha o mundo e quer achar que está tudo errado. Pensa que as dores, os sofrimentos, angústias, corrupção, tudo está errado. E o nosso coração nos cobra para que a gente tente resolver. Mas Emmanuel traz uma reflexão muito mais profunda, trazendo como algumas reflexões muito importantes para nós. E ele cita no início desse capítulo uma frase que ele traz de Romanos 12:2, para que a gente não aceite esse mundo como ele é, mas que a gente se transforme. E é uma transformação nossa, não é uma transformação do mundo, que nós precisamos acender a nossa luz interna para levar a luz ao mundo. Porque quando a gente analisa Jesus, Jesus jamais impôs pela vontade e pela força que alguém o seguisse. Jesus sempre respeitou, amou e, pelo exemplo, transformou o mundo. E é essa reflexão que a gente traz hoje desse capítulo 31, de como nós podemos transformar o mundo nos transformando interiormente. E eu convido o Dr. Aguinaldo aqui para já começar a trazer essas palavras para a gente. Para que a gente tenha ideia do mundo em que Paulo faz referência, Emmanuel vai comentar, é o nosso planeta. O nosso planeta, ele já teve momentos muito piores do que o que nós estamos vivendo hoje. Já foi um mundo primitivo, onde a lei que imperava era olho por olho, dente por dente. Uma lei dura, de uma pena de talhão. Quando Jesus chegou, ele disse assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, desse momento para frente, o planeta deixou de ser primitivo para ser de expiação e provas. Ou seja, ainda de espíritos imperfeitos, que somos nós, precisamos melhorar muito, e o destino do nosso planeta hoje é ser um mundo de regeneração, onde o mal que ainda impera sobre o bem deixe de ter essa força e tenhamos um período de refrigério, até para que a gente tenha mais facilidade de progredir, de crescer e mudar o mundo. Porque quando Paulo chama não vos conformeis com o mundo, é exatamente esse mundo que nós estamos vivendo, não dá para conformar com ele. Onde tem corrupção, violência com criança, com mulher, de todo tipo, não dá para a gente conformar. Mas, aí o Emmanuel vai colocar, mas nós não vamos combater esse mundo com arma, nem pegando uma arma de fogo, nem uma arma branca, nem vamos fazer algazarra e nem vamos fazer confusão, e muito menos também discussão. Isso não resolve. A única maneira de acabar com a escuridão, pode ser uma escuridão grande, é acender uma luzinha. Acende uma luzinha, a escuridão desaparece. Então, qual que é o segredo para a gente mudar o mundo para melhor? É fazer o bem. O mal está imperando ainda, mas só tem um jeito, Jesus deixa isso muito claro: não combateis o mal, não resistais ao mal. Vamos procurar fazer o bem. Fazendo o bem e nos transformando em amor, em docilidade, em humildade, em mansuetude, nós vamos mudar o mundo à nossa volta. E é igual aquele foguinho. Cria-se um foguinho aqui, e outro lado, de repente, é um incêndio muito grande. Então a proposta de mudar o mundo é única, não tem outra. É nós aprendermos a amar a nós mesmos, nos valorizando como pessoas, sendo copartícipes da divindade, fazendo a nossa parte, amarmos o nosso semelhante
E aí, por consequência, nós vamos dar demonstração de que estamos amando o nosso Criador. E ao fazer isso, agindo com essas particularidades, implantando o amor e o bem, nós vamos corrigir o mundo. Vai deixar de ser expiação e prova para ser de regeneração, talvez aí nesse milênio, por conta da transformação de cada um. E muitas vezes, né, doutor, a gente acha que o mundo vai mudar, né? Porque a gente tem essa falsa ideia de, eu preciso só me manter como estou e a partir disso novos espíritos virão, espíritos mais evoluídos, e aqueles que não são bons serão retirados. Como se fosse simples assim. Esse progresso, essa evolução é como eu chegar numa casa destruída, arrebentada, quebrada, suja, com a minha família e querer viver no mesmo mundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma grande faxina, uma grande transformação, ou seja, se elevar para poder pertencer a esse novo mundo. Só que nós temos algumas informações, né, até de André Luiz. Ele pergunta uma vez, né, até por conta desse ataque às sombras, como que a gente não consegue destruir isso ou acelerar esse processo? E o André Luiz pergunta para o seu instrutor, por que a espiritualidade evoluída não ataca as ondas inferiores para acabar com essa bagunça, né, para resolver esse problema? E aí o seu instrutor diz que a luz não invade, a luz ela surge ali. Não adianta a gente chegar ali e jogar um monte de coisa e espantar todos os espíritos. Nós precisamos cultivar essa luz e ela é individual. E aí nós temos aquela famosa historinha de um homem bom que semeou no seu campo boas sementes. E à noite, quando ele estava ali dormindo, o seu inimigo veio e semeou joio no meio do seu trigo. E quando começou a crescer as plantas, logo todas as pessoas que trabalhavam para esse senhor quiseram arrancar o joio. E o senhor disse, não vamos arrancar porque corre o risco de arrancar também o trigo. Então deixe que cresçam juntas e depois a gente separa. Então quando nós falamos do joio, é o mal do mundo. São as coisas ruins, aquilo que a gente entende que não é bom, aquilo que nós queremos combater. Só que o trigo é a coisa boa. São as nossas qualidades, as nossas virtudes. Isso quer dizer que isso pode conviver junto, até o ponto em que o trigo vai se destacar e o joio não vai mais fazer sentido existir, ele vai ser abafado, porque nós precisamos deixar essa nossa plantação, esse nosso bem crescer, é o que o doutor acabou de falar. Se um acende um ponto, outro acende outro ponto, outro acende outro ponto, quando a gente percebe já está tudo iluminado. Então nós não precisamos atacar, nós não precisamos combater. Quanto do nosso dia a dia nós passamos combatendo principalmente as ideias dos outros, combatendo as ideias de governos, combatendo ideias ou ações que não nos cabem. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo, a gente tem que se posicionar. A gente precisa, mas de uma forma onde a gente consiga ser útil. Quantas e quantas vezes a gente fala, briga com família, briga com amigo, briga no trabalho, sobre coisas que não faz sentido. Deus auxilia as criaturas por meio das próprias criaturas. Então, se tem alguém necessitado, preciso eu me posicionar para que eu vá ajudar, para que eu seja esse ponto de luz. E essa transformação, que é a nossa reforma íntima, ela parte de conhecer a si mesmo, porque eu preciso saber quais são os meus defeitos. E muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente não conhece. Depois eu preciso abrir a minha consciência para buscar conhecimento que eu não tenho, pensar coisas que eu nunca pensei, analisar o ponto de vista talvez de um outro ângulo. Então isso dá muito trabalho, é muito custoso, por isso que é difícil fazer. Muitas vezes a gente ouve falar reforma íntima como algo principal a ser realizado, mas não é fácil. E é preciso atenção, vigilância e oração, que ajudam muito nesse processo. Mas cabe 100% a nós. Quando Jesus colocou, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, referindo-se à verdade, disse, eu sou a verdade. Então, a proposta, qual seja, de qualquer ser vivente no planeta, em que pese ser de hinduísta, budista, messiânico e que não faça
parte do cristianismo propriamente, todas as criaturas vão ter que rezar na cartilha do Cristo, porque ele foi a expressão máxima da lei divina no seio da terra. Pregou pela palavra, não pela escrita, porque ele não escreveu nada, mas acima de tudo pelo exemplo, porque tudo o que ele falou, ele fez. Até mesmo aceitar a sua crucificação, quando ele poderia levantar o dedo e destruir o planeta, porque foi ele que construiu o planeta Terra. Jesus, antes do planeta existir, eu já era consagrado, no Evangelho de João. Então, quer dizer, Jesus teria condição de fazer o que ele bem entendesse. E o que ele fez? Nada, no sentido de resistir o mal. Ele procurou fazer o bem e deu demonstrações enormes de como fazê-lo junto às criaturas. Quantas pessoas caídas que ele levantava o moral, procurava enaltecer a criatura, falava de particularidades que poderiam ajudar as pessoas a se transformar. Então, na medida em que a gente vai estudando essa cartilha chamada Evangelho de Jesus, retratados os Evangelhos de Jesus, as boas novas, as boas notícias, em João, Marcos, Mateus e Marcos, qualquer evangelho vai falar da proposta de Jesus. Aquele que mais a gente se identificar, pois pegue esse evangelho e estude, entenda e coloque no seu dia a dia. Porque à medida em que nós vamos entendendo a verdade, nós vamos nos libertando. Porque a gente não vai procurar aquilo que a gente não conhece. Por isso que é muito importante a gente estar estudando. E estudar boas obras. Quanto tempo se perde lendo livros que não trazem nada de importante? Pega, fica aí 2, 3 horas assistindo um filme que no final você vai dizer o que eu aprendi, o que me trouxe de informação? Nada. Às vezes na conversa entre amigos, no final, como diz André Luiz, não se aproveita quase nada porque ou está reclamando ou falando mal dos outros, também não aproveita nada. Então, a finalidade da nossa transformação é precípua, é importantíssima. Então, nós temos que buscar subsídios, recursos. Emmanuel fala que de nós mesmos não tem muita coisa para ofertar, mas quando a gente quer buscar coisas boas, que procuremos nas grandes almas, que vieram para nos esclarecer, nos elucidar. Quantos espíritos que foram precursores do cristianismo? Sócrates foi um deles, Platão um discípulo, de lá para cá tantos outros espíritos vieram falar da proposta divina, e de Jesus para cá, quantos espíritos que inclusive vieram participar na codificação da doutrina espírita, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, São Paulo, que foram os discípulos de Jesus, foram os seguidores de Jesus, e hoje, quantos espíritos que estão no mundo espiritual, que vêm através da psicografia, dos médiuns abnegados, para nos trazer as informações do mundo transcendente, que vão, essas informações, além desse mundo que nós estamos vivendo aqui na matéria. Para que a gente não seja pego de surpresa também. Porque às vezes chega do lado de lá, numa situação complicada, mas eu não sabia. Agora, não temos como alegar ignorância. Os espíritos vieram, porque Jesus pregou em parábolas e alegorias, mas eles vieram falar de uma forma muito clara sobre a verdade, para a gente não se equivocar, não se permitir o deslize e construir um mundo melhor para nós. E ao construir esse mundo melhor, nós estamos contribuindo para mudar o mundo que está à nossa volta, esse mundo material. E uma das formas talvez mais fáceis de a gente fazer isso é pedindo para os outros. Às vezes a gente, por conta até da vaidade ou do orgulho, tem vergonha de pedir para si. Tem vergonha às vezes de fazer uma prece, falar, eu acho que eu não vou pedir isso não, ou que eu não mereço, ou que não faz sentido. Só que quando a gente pede para os outros, parece que a gente tem mais coragem. Né? Quantas e quantas vezes a gente não vai ajudar alguém, não, é para pedir para fulano, vai, pede para todo mundo, faz aquele barulho e consegue, né, essa ajuda. Nós temos, por exemplo, ali o próprio Santo Agostinho, né, que quando chega para pedir uma esmola para alguém que tinha muitos recursos, né, ele coloca a mão ali e essa pessoa dá uma cusparada na mão dele. Aí ele fecha, fala, isso é para mim, mas e para os meus pobres?
então desmonta qualquer um, né? Muitas vezes a gente precisa aproveitar então essa coragem que a gente tem de ajudar o próximo, de fazer o bem para o próximo, porque dessa forma a gente parece que tem mais coragem. Fazer a prece, pedir, a gente sempre pode fazer isso no dia a dia. Ajudar não significa ter um dinheiro no bolso para dar para alguém, ou ter que perder tempo num dia de trabalho. A gente pode fazer isso em 5 segundos, fazendo um Pai, proteja-o, Pai, ampara-o. A energia ela é muito poderosa, né, quando a gente trabalha essa vontade e esse pedido. E o André Luiz cansou de ensinar a gente que nós temos essa capacidade de comunicação. Muitas vezes pessoas me perguntam, Rodrigo, como que faz para a gente conversar com os desencarnados? Como eu posso fazer para auxiliá-los onde eles estejam? Basicamente é fechar o olho e imaginar que a pessoa está na sua frente. E você conversa com ela como se ela estivesse na sua frente. Porque nós temos essa capacidade de conexão e de levar esse pensamento como se fosse um telefone. Nós conversamos com as pessoas. E os espíritos, por terem a matéria perispiritual mais sutil, eles captam isso, às vezes até como telas mentais na sua frente. Nos enxergam conversando com eles. Então olha o poder disso, de conseguir dar a instrução para alguém de como ela deve fazer prece ou se arrepender. Ou de como ela pode se comportar diferente. Nos trabalhos mediúnicos, quando são feitos resgates e a gente em desdobramento consegue chegar a esses ambientes, é tudo muito escuro. Mas a gente precisa pegar ali um ou outro espírito. E quais são esses espíritos que a gente pega? Geralmente o que tem uma luzinha acesa na testa. Porque é como se a pessoa naquele momento tivesse buscado ajuda, ou ela tivesse sido tocada interiormente e de longe é possível ver. É como a gente falou, é o fósforo aceso naquela escuridão e em volta dela deixa de ser escuridão. Então rapidamente a gente simplesmente já pega, abraça e vem embora, traz para um resgate. Olha o quanto uma pequena luz consegue fazer uma transformação tão grande na vida daquela pessoa. E às vezes ela acendeu aquela luzinha por conta de uma prece que alguém fez para ela. Esteja ele encarnado, esteja ele desencarnado. Quando a gente descobre o poder que nós temos, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, esse pensamento pode curar a distância. Esse pensamento pode transformar vidas. E quanto tempo a gente perde para fazer isso? A partir do momento que a gente faz uma vez, faz uma segunda vez, faz uma terceira vez, aquilo vira hábito. E o pensamento positivo, ele transforma toda uma atmosfera. Muda, por exemplo, um ambiente onde as pessoas estão conversando um assunto que não é legal. Às vezes no trabalho você chega, a pessoa está falando de um assunto que não é bom, criticando alguém, falando mal de outra pessoa. E aí você chega, você acaba se envolvendo nessa conversa e entra na mesma atmosfera. A partir do momento que nós somos vigilantes e que nós temos o compromisso conosco de nos melhorarmos, a gente já chega contando uma piada, já muda, já quebra a atmosfera. Por quê? Porque nós estamos conscientes da situação e nós não podemos nos deixar envolver. E aí nós precisamos ser ativos. Muitas vezes para a pessoa parar de falar o que ela está falando, trocar o assunto. Isso às vezes é chato uma vez, duas vezes, mas a partir do momento que a gente faz isso 2, 3 vezes, aqueles que já sabem que a gente não se envolve, já não vão nos envolver mais. A hora que a gente chegar já sabe que tem que mudar de assunto, porque senão a gente vai mudar. Então isso é uma transformação simples, é uma transformação que cabe a nós iniciarmos. Então é uma das formas da gente transformar e fazer uma reforma interior. Né? E Jesus, já percebendo isso, disse que antes da gente divisar um argueiro, que seria um grão de areia, no olho do outro, que a gente tire a trave, que é aquela peça de madeira imensa para sustentar o telhado de uma casa que está na nossa vista. Então, é muito mais fácil a gente criticar o outro do que fazer uma crítica pessoal para nós mesmos. Então a gente acaba projetando no outro que nós temos dentro da gente. Ah, ele é muito orgulhoso. Retrata que nós somos orgulhosos. Ah, mas ele é muito invejoso. Retrata que nós somos invejosos. Mas ele é muito mão fechada. Retrata que nós somos mãos fechadas. Então, a psicologia mostra, isso chama contra-transferência. Nós projetamos no outro o que nós temos dentro de nós. Então, quando Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, é exatamente como a gente deve proceder.
Quem tem mansuetude, mansidão, não vai ficar aí arrumando encrenca com ninguém, discutindo, tentando provar nada, nem querer alimentar uma conversa que esteja em desalinho. Quem tem humildade assume o seu próprio erro, reconhece a sua falha e tenta mudar. Porque se a pessoa não tiver essa humildade de entender que ainda é muito limitada, ela não vai fazer a sua progressão. Não, eu estou bem, eu estou ótimo, aliás, eu sei tudo, eu estou fazendo o que é certo, está tudo ótimo. Mas se a gente for analisar, não é nada disso. A gente tem que melhorar muito. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente se dá conta da nossa pobreza e vamos investir para o crescimento espiritual, aí sim, nós estamos começando a estar de posse do reino dos céus. Como diz Jesus, está dentro de vós. Agora, quase sempre é mais fácil a gente criticar do que assumir a falha e levar para adiante a nossa mudança. O que é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas temos que começar. Hoje é o dia, como diz o Paulo, hoje é o dia da nossa transformação. E quando nós levamos, né, vamos imaginar que a gente vai acender uma vela a Deus, que a gente vai subir um monte, levar ali um foguinho para acender uma vela a Deus. E no caminho, um vento muito forte começa a bater. E esse vento, de toda forma, tenta apagar essa vela que está na minha mão, essa chama. E eu brigo, eu xingo, esbravejo, falo alto e tento me revoltar contra aquele vento, porque ele vai impedir que eu acenda a vela a Deus. Mas isso não adianta. Agora, se eu me fechar, acolher aquela chama e humildemente subir aquela ladeira com calma e tranquilidade, focando naquela pequena chama, eu chego até o alto e consigo acender a minha vela. E aí talvez teremos uma brisa que nós vamos perceber, como o Emmanuel traz, que não adianta esse esbravejar, não adianta guerrear, não adianta combater o outro. Nós precisamos nos combater, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E não adianta dizer que eu não tenho nada para melhorar. Todos nós temos. E todos nós sabemos no íntimo quais são os nossos maiores defeitos e os nossos maiores problemas. Essa chama que a gente tem que acender, é esse ponto que a gente tem que focar. Porque quando nós temos habilidades para fazer algo que não é bom, parece que isso voa, né? A gente desenvolve essas coisas que nunca vi igual, né? Mas para o bem parece que a gente ainda patina. Como se fazer o bem fosse vergonhoso, como se fazer o bem fosse vexaminoso ou alguma forma assim. A gente está sendo atacado o tempo todo. Quantas vezes a gente vai fazer coisas boas que as pessoas riem de nós, falam, você é bobo, né? Você vai fazer isso, você é tonto, a pessoa está aproveitando de você. Quantas e quantas vezes a gente passou por isso? Mas nós não precisamos preocupar-nos com o redor, nós precisamos analisar as nossas ações, porque se o meu propósito é esse, eu preciso cumpri-lo, fazer cumprir, e a minha encarnação será ganha. E nessa recomendação de Paulo, que é a nossa transformação, nós precisamos seguir uma linha de raciocínio. Primeiro, nós precisamos aceitar o nosso defeito, precisamos perceber que nós temos um defeito e aceitar. Porque às vezes a gente fala assim, percebe, mas não é bem assim, coisa e tal. Tenta arrumar uma desculpa para não aceitar. Se nós percebemos e aceitamos, tem um terceiro elemento que é a reflexão. O que eu posso fazer para mudar? Porque tem jeito, tudo tem jeito, tem técnica, tem recursos. A gente precisa procurar as coisas certas, não vamos querer mudar se não estivermos com a fonte precisa, adequada. Terceiro elemento é a decisão. Não, eu decidi que daqui para frente eu não vou falar mais mal de ninguém. Que é às vezes a percepção de que eu falo mal dos outros, então eu não quero mais falar. Já percebi, aceitei, refleti e decidi, não vou mais falar dos outros. Mas amanhã o que vai acontecer? Estou ou estarei falando novamente mal dos outros. Daí precisa o quinto elemento, que é a ação.
daqui para frente eu não vou mais falar dos outros. E vou começar por agora. Então, todo dia eu faço esse compromisso comigo. Eu não vou falar mal de ninguém. Todo dia eu vou levantar cedo e vou dizer, não vou mais falar mal de ninguém. Aí sim, com o tempo, diante da persistência, da disciplina, dessa vontade, chega um tempo em que eu começo a falar bem dos outros. Para a gente atender a proposta de Jesus. Para a gente falar bem daqueles que falam mal de nós. Quando falam mal de nós, a tendência é a gente querer denigrir mais a pessoa, expô-la ao ridículo e dar o troco. Essa não é a proposta de Jesus, é a gente fazer o bem, não o mal, sempre. Não fazer crítica, procurar ver o lado positivo da pessoa. E com isso nós vamos nos transformando devagarzinho, e ao transformar o nosso meio, o Rodrigo fez uma colocação, viu, Rodrigo, que eu achei muito interessante, que quando as pessoas chegam em casa e que está todo mundo falando mal e aquela pessoa não fala, há um silêncio momentâneo, né? Ninguém fala mais nada porque chegou uma pessoa que sempre combate. Chegou chato. Chegou a pessoa que não gosta de falar mal dos outros e todo mundo cala, não fala mais nada. Quer dizer, isso eu acho que é legal, é você chegar num lugar onde as pessoas vão respeitar você pelo seu comportamento. Não é por você falar alto e dizer que mando eu, cala, não. É o respeito pelo alto teor moral da conduta da pessoa, em sentido amplo, logicamente se adequando à proposta do Cristo, quando ele disse tudo em poucas palavras, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Nós gostamos de ser bem atendidos em sentido amplo, então que passemos a atender os outros também nas suas respectivas necessidades, quais sejam. Infelizmente nós temos que encerrar nosso programa, o tempo nos cobra. Um abraço a todos e venham participar conosco na semana que vem de mais um Luz do Evangelho, estudando esse livro maravilhoso de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna.